Oi, Leda, tudo bom? Tudo Bem-vinda bem? aqui ao Olho do Furacão, a nossa atividade do Laboratório de Estudos Marxistas. A gente está super feliz de te receber aqui para falar sobre o Celso Furtado, no ano do centenário dele, centenário de nascimento. E a gente ficou contente de poder ter você aqui para discutir as questões relativas ao pensamento do Celso, principalmente a partir do seu texto, que trabalha a questão da nação, né, no pensamento do Celso Furtado, e o desenvolvimento do pensamento dele ao longo da sua biografia, né? O texto que você fez abraça bastante a biografia do Celso. A gente ficou contente de poder fazer isso e também, né, isso recheado e, vamos dizer assim, conectado pelo fio vermelho do marxismo, dá sempre uma graça especial. Como a gente queria te ouvir falando, a gente fez assim umas perguntas para ouvir um pouquinho a Leda Paulani sobre Celso Furtado. A Leda Paulani, nossa convidada, é professora sênior do Departamento de Economia da FEA USP, todo mundo já conhece, mas queria dar boas-vindas para ela. Bem-vinda, Leda. Obrigada, Maria. Eu que agradeço muito o convite para estar aqui falando com vocês, para te ver, né, Maria? Que saudade. Maria é muito minha amiga. Eu tenho o maior respeito pelo trabalho dela e acho que esse tipo de iniciativa do Lema é muito, muito bacana também, né? Porque a gente está num momento da nossa história que se fala muito de nacionalismo, mas o projeto de nação foi para o buraco há muito tempo, né? Então, acho que é muito pertinente, né? Ainda mais nessa efeméride aí dos dois centenários, né? Do Celso Furtado e do Florestan Fernandes, a gente retomar esses temas a partir desses pensadores. Então, muito feliz de estar aqui com vocês todos, espero que eu contribua aí para a reflexão de vocês. Vamos lá, Gabriel. Oi, Leda, boa tarde, bem-vinda e obrigado por ter aceito o convite. Eu sou Gabriel, sou estudante de graduação em Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e Social, né? Também faz parte do Lema. E, Leda, eu estou dando os primeiros passos no estudo de Furtado, assim como vários estudantes de graduação lá do Lema. E para abrir esse bate-papo, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que é a construção da nação para o Furtado e como essa construção se articula também com a vida dele, com a biografia. É isso. Obrigado. Bom, então, vocês leram esse texto, né, que está no livro do professor, organizado pelo professor Bresser Pereira. Quando ele me convidou para escrever esse texto, eu fiquei pensando qual seria o recorte, né? Que enfoque eu daria, porque a obra do Celso Furtado é muito grande, e eu aproveitei, então, também, naquela época, para ler a trilogia dele, né, autobiográfica, lá, daqueles... esqueci os nomes dos livros agora, mas, enfim, a trilogia dele, que é muito interessante, né? Porque desde o período que ele vai para a guerra e tudo, né, e depois volta, e a relação dele com a CEPAL, o doutorado dele e tudo mais, né? E aí, eu disse que sim, escreveria, e ao ler esses livros, eu fiquei me despertou muita atenção os termos que ele usa, né? Que ele fala assim, eu descobri o Brasil. É interessante, né? Então, como assim descobrir o Brasil, né? O que quer dizer isso? Vindo de uma cabeça como a dele, né? E no fundo, isso quer dizer o seguinte, que ele se deu conta, então, né, nesse período, logo depois da guerra e tal, que ele, enfim, precisava entender o país, né? Precisava entender o que era isso, o Brasil, e o que isso podia ser, né? O que podia ser o Brasil enquanto nação, né? E a gente não pode esquecer também o seguinte, né?
que logo no pós-guerra, a gente está num período da história mundial em que, por força das circunstâncias da crise dos anos 30 e depois da própria guerra, né, o arranjo que se fez, o Fiore uma vez falou, né, que o pós-guerra, falando de Bretton Woods, de tudo, enfim, chamados 30 anos gloriosos, né, ele disse que no pós-guerra se conseguiu uma coisa única na história humana, que foi uma espécie de concertação global, né, em que, enfim, se tinha ameaça também, né, sempre impotência da outra forma de organização da vida social, né, que era o mundo soviético e tudo mais, que sai com força da guerra também. Então, esse arranjo gerou uma situação em que os Estados nacionais tinham muito mais autonomia, né, do que vieram a ter pós-globalização, vamos dizer assim, né? Então, você tinha muito mais graus de liberdade, o fato de você ter taxas de câmbio fixa, controle de capitais, uma série de elementos, né, que davam mais autonomia para os estados. Então, esse, digamos assim, foi o contexto onde o Celso Furtado começa a perceber que no fundo, era preciso ter um projeto para isso, para este país, né, como nação, né, para que isto viesse a ser uma nação. E daí ele usar esses termos, né, descobriu o Brasil. Então, quando é que ele descobriu o Brasil? E ele escreve lá um texto em 49, que depois, né, esse texto retrabalhado, que vai, e aumentado, e estendido, é que vai ser o famoso Formação Econômica do Brasil, né? O que ele, quer dizer, o que incomoda o Furtado, né? Ele diz, bom, o Brasil é um país continental, né? É um país que tem um enorme território, um território digno de continente, e não é um território qualquer, tá? É um território que tem muitas riquezas naturais, né? Que tem, enfim, uma terra fértil, que tem uma série de presentes, vamos dizer assim, da natureza, né? Que deveriam ser suficientes para se construir aqui uma grande nação. Essa é a primeira coisa. O segundo é que, em função justamente desse tamanho de território, né, ele, do ponto de vista capitalista, ele tinha um mercado potencial muito grande, né, por definição, porque a sua população também é grande, apesar de ter espaços no Brasil onde a população é mais rarefeita e tal, né, ainda assim, você tinha uma população muito grande, apontando, né, para um mercado potencial grande também. Então, ele diz assim, bem, por que então que o Brasil tem esse papel subalterno nesse concerto das nações, né? Era um período de concerto das nações, isso que eu quis falar antes, né? Essa moldura onde está o pensamento do Furtado não é um período de economia global, é um período de concerto das nações, é um período de Estados nacionais justapostos, né? E cada um buscando a sua. Então ele diz, bom, por que o Brasil tem que ter um papel tão diminuído, né? Por que ele tem que ser um país atrasado? Por que ele, ou sempre considerado um país atrasado? É preciso, por quê? Porque essa história de construir a nação não vai cair do céu dos mercados, né? É como se ele estivesse falando isso. Não cai sozinha do céu dos mercados. É preciso tomar as providências, né, para que isto seja uma nação, né? Então, e a história da Constituição da nação brasileira, ela é muito peculiar, né? Porque, de fato, a gente não teve aqui nenhuma grande revolução, né? Aqui tudo sempre foi meio conciliação, né? Então acabou a colônia, mas o nosso primeiro imperador era o imperador da metrópole, aí proclamou a república, mas o primeiro presidente era um general, aí teve a Revolução Burguesa, mas não era burguesa, e assim vai, né? Quer dizer, a nossa história sempre é muito enfim, ambígua, né? Então ele, enfim, para ele, construir a nação era isso, era desenvolver o país, né? No sentido de torná-lo parelho, né? Emparelhado com as nações mais desenvolvidas do mundo. E para isso ele elencava lá algumas providências que deviam ser
ser tomada. Mas, então, a ideia de nação, eu acho que, primeiro, para responder a sua pergunta, né? Primeiro a gente tem que lembrar disso, que a gente está num contexto mundial, histórico, em que nação é alguma coisa que a palavra nação é alguma coisa que tem sentido, né, e Estado Nacional também, né, associado à nação, a questão do Estado Nacional. E a expectativa do Furtado era de que o Brasil deixasse de ser um país menor, um país menos desenvolvido, um país atrasado, aí, usando um termo bem genérico, né. Acho que é isso. Oi, Leda, tudo bem? Vou eu, Tudo bem? Jaime, agora. É um prazer ter você aqui com a gente, falando sobre o Celso Furtado, tá? Eu queria fazer uma pergunta, Leda, no seguinte sentido. No seu texto, esse é a Utopia da Nação, você coloca, né, como desde os anos das suas pesquisas de doutorado, né, no final da década de 40 até a formação econômica do Brasil, o Furtado ele sofre forte influência do Keynes, né? Você até chega a falar de um forte arsenal keynesiano no Furtado, né? E eu acho que realmente a gente queria ouvir você falando um pouquinho mais sobre essa influência keynesiana e se você acha que tem alguma outra influência, porque apesar do Furtado ele não se declarar, ele fala abertamente que não é um marxista, a gente pensa que talvez ele tenha sofrido uma influência da leitura de história do Marx. A gente queria saber o que você acha disso, se você pode comentar um pouco. Então, obrigada, Jaime, pela pergunta. Então, olha, assim, no formação, né, a influência do Keynes me parece bastante evidente, né? Porque quando ele fala o deslocamento do eixo dinâmico, né, da economia brasileira, ele tá, na realidade, pensando na equação de demanda agregada, né, e ele está dizendo, olha, o que dava o dinamismo antes era a componente exportações líquidas, né, o X menos M, tá certo? E aí deixa de ser, depois, né, da virada dos anos 30, deixa de ser o X menos M e passa a ser o C mais I, vamos dizer, ou o C mais I mais G, enfim, o que é doméstico, né, aquilo que é doméstico, e isso começa a dar a dinâmica, né? E é por isso que ele, então, afirma a tese de que a economia brasileira se forma, né? A formação dela se forma nesse momento, né? Por quê? Porque antes é como se ela tivesse presa numa armadilha, né? Em que o mercado interno nunca tinha suficientemente força, né, para ditar a dinâmica da economia, né, porque como a economia se pautava muito pelas exportações líquidas, então o momento de cada ciclo é que acabava determinando a dinâmica da economia, e não, digamos assim, os requerimentos, as necessidades, as demandas domésticas propriamente ditas. Então, quer dizer, para ele, eu acho que, evidentemente, sem a leitura do Keynes, ele não chegaria tão facilmente a essa conclusão, né? Por quê? No fundo, ele vai dizer, olha, você tem um processo, quer dizer, com esse rompimento que a própria crise traz, né? Aquela coisa dos estrangulamentos externos, e que rompe esse processo determinado de fora, né? Você tem também uma espécie de poder multiplicador aumentado pelo fato de que você vai monetizando relações que antes não eram monetizadas. Então, é como se você fosse ampliando o guarda-chuva das relações propriamente capitalistas dentro da economia brasileira, né, a partir da quebra dessa trava. Então, você tem sempre, eu falo aí um pouco, um termo que eu uso, né, eu digo que
o rompimento dessa trava foi colando os cacos dos ciclos anteriores, né? Porque você tinha os vários ciclos e vai deixando Marx, vai deixando, né? Mas, ao mesmo tempo, como você não tinha um desenvolvimento propriamente capitalista, né? Porque você era determinado de fora, a economia de subsistência tinha peso, né? E isso foi se alterando, coisa. Então, você vai monetizando, às vezes você vai ampliando esse mercado potencial, né? Ou você vai realizando, melhor dizendo, né? Você põe em ato aquilo que está em potência, né? Você vai realizando esse mercado potencial que o tamanho do país e tamanho da população do país fazia prever que existisse, né? E isso vai, digamos, reforçando o processo de endogenização da economia brasileira. É claro que a questão externa sempre vai ser uma pedra no sapato, né? Nossa história é marcada por isso, a história econômica é marcada por isso, né? Pelo menos, eu diria, até a crise cambial de 99, tá certo? Depois disso, hoje, a gente é menos marcado por isso, por conta das reservas e tal, mas é um pouco isso, né, a nossa história. Então, eu acho que a influência do Keynes é inegável, né? E é surpreendente, né? Porque o Keynes era um desconhecido, eu diria, né? Pelo menos no Brasil, assim, não se tinha uma clareza, né, de que a ciência econômica era keynesiana, o mainstream era o Keynes, né? Eu já estava sendo Keynes há algum tempo. E ele vai e escreve esse artigo em 49, né? Você tem uma luta aí dentro da academia nesse período entre a visão neoclássica e a visão keynesiana, com claros ganhos teóricos para a visão keynesiana, que vai dominando, até porque a gente sempre lembra do Hegel, né, da história da coruja, né, que levanta, enfim, depois que a coisa aconteceu, é que você vai teorizar. Na verdade, é isso, porque quando a teoria geral vem à tona, você já tinha New Deal nos Estados Unidos, você já tinha aqui no Brasil a política de manutenção da renda do café feita pelo Getúlio, né? Então quer dizer, o mundo já era keynesiano antes do Keynes, vamos dizer assim, né? Então, isso já estava, já tinha essa relação entre a teoria e a realidade concreta, mas não tinha a clareza, digamos assim, de que a teoria keynesiana, né, era a chave para entender alguns processos. E o Celso Furtado pega isso, né, e faz isso, faz esse artigo, e depois ele evolui com isso, e junta com o doutorado dele e tal, e produz o Formação Econômica do Brasil. Na entrevista que eu fiz com ele, uma vez, ele fala de outras influências, diz que, de fato, ele fala que não é marxista, ele fala do historicismo, ele fala do Mannheim, por exemplo, né, do historicismo alemão, do Mannheim, fala um pouco da sociologia americana, ele diz que tudo isso influenciou, né, mas ele tem, sim, eu acho que seria possível afirmar que ele tem um pouco, digamos assim, essa visão de fundo marxista, né, da ideia de modo de produção, né, da ideia, a própria definição dele de subdesenvolvimento, né, subdesenvolvimento não é um momento do desenvolvimento capitalista, mas é um tipo de desenvolvimento capitalista, né, ela é um pouco tributária desses conceitos mais gerais que estão no Marx, né? Mas ele sempre afirmava que não, né? Que não era marxista. Pedrinho, sua vez, Pedrinho. Oi, Leda, tudo bem? Tudo. Tá só a gente entrar aqui. Eu sou Pedro, sou estudante de economia da UFRJ, sou extensionista bolsista do Lema, e eu gostei muito desse seu texto, né, que você passou. E a minha pergunta é um pouquinho diferente. Eu quero abordar uma análise contrafactual, então, caso eu fique um pouquinho ruim a sua posição, a culpa é minha.
é abordado no texto, né, a importância da crise de 29 para propiciar o desenvolvimento industrial brasileiro, né? E aí agora vem o contrafactual que eu queria fazer. Analisando pelo atual momento, né, caso o Furtado estivesse entre nós, como você acha que ele agiria no atual cenário de pandemia, com a diminuição do comércio internacional e um possível retrocesso da globalização, como que ele aproveitaria essa janela de oportunidade, né, para desenvolver a indústria nacional focado no mercado interno e no seu melhor desenvolvimento? Não, ficou claríssima a pergunta. Não se preocupe, muito, muito claro, eu entendi perfeitamente, né? Bom, olha, para começar a responder é muito difícil a gente dizer o que será que o Celso Furtado diria, né? Mas vamos nos arriscar aqui em função dos elementos que a gente tem. Mas eu acho que, para responder de uma forma mais fundamentada, né, a gente precisa lembrar, né, quais são os elementos dessa receita do Celso Furtado para transformar isso aqui numa nação. Vejam, ele era, claro, um grande defensor da industrialização, né? Para ele, a industrialização era fundamental, porque ela permitia que a questão do desenvolvimento tecnológico entrasse no país pela porta correta, que era a porta dos investimentos, né, e não pela porta dos fundos do consumo, né. Então, seria o nosso desenvolvimento industrial, seria a chance que a gente teria de sair desse desenvolvimento tecnológico dependente que a gente tinha, né, que é sempre uma modernização que entra ao contrário. Então, ele pensava, né, que a industrialização era fundamental e que, em função disso, né, a crise de 30 tinha aberto esta oportunidade, porque com a endogenização das variáveis dinâmicas, né, do crescimento capitalista, você abriu o espaço para o desenvolvimento industrial doméstico, né? Contudo, ele não se restringia a isso, a receita dele não era só a industrialização, né? Ele diz, olha, é preciso a industrialização, é preciso acabar com as desigualdades, ou mitigar, né, ou reduzir muito as desigualdades de renda, né? E aí ele não colocava apenas a desigualdade pessoal ou funcional de renda, mas também a desigualdade regional, né? Não por acaso ele vai trabalhar, né, boa parte da sua vida na tentativa de retirar o Nordeste do atraso relativo dele em relação ao resto do país, principalmente ao Sudeste, Sul-Sudeste, né? Então, esse era um segundo ponto que você pode dizer, bom, mas isso também é econômico de uma certa forma, porque, sim, se tiver industrialização, se a industrialização se distribuir por todo o país, você tem crescimento da produtividade, e você tem melhora dos salários, e aí você tem uma distribuição de renda melhor, etc, etc, né? Mas, então, sim, é uma questão econômica, mas existia aí, eu acho que por trás do pensamento do Furtado, também a ideia de que não era possível continuar a conviver, né, com uma desigualdade de renda que tem por trás de si uma questão patrimonial, né, muito pesada, assim, né, o patrimônio sempre muito sagrado no país, a propriedade, né, então tudo isso eram coisas que para ele tinham que ser revistas, né. Mas tem um terceiro ponto, que esse, de fato, não é econômico de jeito algum, que é a questão do fortalecimento da democracia, fortalecimento da sociedade civil e da democracia, né? Então, ele dizia, sem isso, você não tem a garantia, né, de que esse processo de construção da nação vá se conduzir, né, sem intempéries, aí, sem problemas no meio do caminho, e vá se conduzir numa direção
de maior justiça social, né? De maior preocupação com a vida de todos os cidadãos, porque por isso que eu coloquei um pouco no texto, né? Porque eu acho que isso estava presente no Furtado, e ele depois, quando me escreveu, de uma certa forma concordou com isso, né? Um pouco aquelas ideias do Benedict Anderson, né? Da questão da nação, do nacionalismo, né? A constituição de comunidades imaginárias, né? Uma nação é uma comunidade imaginária, tá certo? Quer dizer, eu não sei absolutamente nada sobre quem mora a 5 quadras em mim, ou no outro estado, ou, né? Mas sei que eles são brasileiros como eu. O que quer dizer isso, né? Essa ideia da nação como uma comunidade imaginária, ela tem que ser construída socialmente, né? Eu acho que isso estava presente na ideia do Furtado. Então, quando você tem desigualdades brutais e abissais, né, isso fica muito mais difícil. A dificuldade em você reconhecer o outro como alguém que faz parte da mesma comunidade que você é muito maior do que numa situação em que as diferenças não são tão grandes, tá? Então, isso estava, eu acho que presente. Então, ele pensava, sem democracia, né, você pode até eventualmente construir alguma coisa, mas não na direção correta, né? Não na direção de que a nação seja, de fato, essa comunidade que sempre vai ser imaginária, mas que tem um pouco mais de fundamento, né? Comunidade imaginária é uma contradição em termos, né? Mas você tem nações muito claramente configuradas e nações em processo de construção que hoje a gente está muito pessimista, né? Acho que nunca vai ser construída de fato no Brasil, né? Então, bom, tudo isso para pensar, o que será que ele diria hoje, né? Dessa suposta janela de oportunidades que a pandemia gera. Bom, aí veja, sim, se a gente pensar mecanicamente, né, no processo de substituição de importações, né, como um processo que vai gerando oportunidades pela dificuldade que você tem, né, de tocar o dia a dia da nossa economia capitalista subdesenvolvida com a alavanca do setor externo, sim, ok, né? Por quê? Porque você vai ter, de fato, o pessoal diz, o mundo não vai ser o mesmo depois da pandemia, né? Eu tento concordar com isso, porque acho que não só o ímpeto da globalização, mas as crenças, né, de que a comunidade global e tudo isso ficam muito, muito questionadas, né, com essa coisa da pandemia, que a gente sabe que, enfim, tudo isso muito a maior parte disso é ideologia, né, é pura, enfim, uma narrativa que convém a determinados setores da sociedade e convém a determinados países hegemônicos, né, mas a nossa história nos últimos, eu diria, 25 anos, pelo menos, não, mais 30 anos, nos últimos 30 anos, ela foi construída em cima disso, e isso produziu a nossa desindustrialização, né? Isso produziu a nossa... eu sei que há autores que estudam esse tema e que dizem que desindustrialização é um termo incorreto, porque, na realidade, você tem a indústria ainda... Existe indústria no Brasil e tal, sim, mas ela tem uma força muito menor do que já teve, ela claramente vai ficando para trás, vários setores que antes tinham importância deixam de ter, né? Aí tem todos os outros estudos do Paulo Gala, de um monte de gente que vai mostrando isso, né? Então, a gente hoje tem uma espécie de carta de alforria por conta da nossa relativa tranquilidade no que diz respeito às contas externas, mas o preço disso foi altíssimo, né? Foi que a gente enfim, destruiu um pouco aquilo que a gente tinha construído. E, ao mesmo tempo, as desigualdades se aprofundaram, você teve um período aí dos governos populares aí
ou democráticos populares, enfim, do PT, que tomaram algumas providências para reduzir essa desigualdade, mas não mexeram em coisas estruturais, então isso, quando a conjuntura muda, esses ganhos em termos de redução da desigualdade se perdem, né? Então, quer dizer, as outras providências que ele pensou, né, elas acabaram não se consolidando. A democracia, que, ainda que, em muitos casos, puramente formal e sem grandes consequências para a vida das pessoas, mesmo essa formal agora está em risco, como a gente sabe, né? Então, eu não sei se ele ficaria tão animado, né, para concluir a resposta, não sei se ele ficaria tão animado com essa janela de oportunidades trazida pela pandemia e por uma espécie de regressão da globalização. Leda, aproveitando assim um pouquinho o embalo da pergunta do Pedro, e que você fez esse movimento de pensar, né, os elementos que formam esses, vamos dizer, alicerces do que o Furtado indicava como os elementos fundantes de um projeto de nação, né, para o Brasil. O Furtado morreu em 2004, né? E o governo do PT tinha recém começado ali. E o Furtado chegou a dizer que, olhando ali aquelas primeiras medidas, que tinha uma esperança de que o que ele desejava como projeto de nação pudesse vir a ser alcançado, né, a partir da percepção de que havia alguma intencionalidade em aprofundar a questão dos conteúdos nacionais e da redução das desigualdades, né, assim, olhando ali aquele comecinho, né, de governo. Então, olhando para o projeto do Furtado, ele fez essa formulação. No entanto, né, para não chamar de projeto do PT, porque eu acho que é injusto, que o PT é enorme, tem 1000 facetas e correntes, etc., vamos falar do PT no poder. Né? O projeto que o PT, de fato, implementou no poder se mostrou muito diferente disso. Né? Em larga medida, ele deu curso ao que o Plininho chama de reversão neocolonial, ou seja, o que você caracterizou como desindustrialização, mesmo que o termo esteja correto, mas uma diminuição da importância da indústria, não avançou na pauta, né, patrimonial, né, não fez grandes reformas agrárias na questão da propriedade, não fez nenhum tipo de reforma que taxasse grandes fortunas ou revisse a questão da grande propriedade, em especial a rural, né? E também não criou estruturas permanentes de fortalecimento, seja da sociedade civil, seja da democracia formal, muito menos da democracia direta. Né? Então, assim, em que medida você considera e que tipo de projeto de nação você acha que tinha por trás daquele governo, e que tipo de projeto de nação você acha que tem por trás do governo atual, tomando como ponto de partida, né, como ponto de referência, esses pilares aí que você marcou do projeto de nação do Furtado, né? Fortalecimento da democracia, diminuição das desigualdades de renda pessoal, funcional e regional, industrialização e melhoria da distribuição do patrimônio. Como é que você faria essa comparação aí desses 3 projetos de nação? Bom... eu falei que era o olho do furacão, hein? Eu falei que era o olho do furacão. Aí a gente vai falar mais, enfim, até do que foram os governos do PT,
do que propriamente dos Celso Furtado, mas a gente vai, claro, fazer uma relação. Bom, vocês todos sabem que eu fui, talvez, uma das críticas mais contundentes da política econômica dos governos do PT, principalmente do primeiro governo, né, lá quando estava o Palocci, Marcos Lisboa, essa turma toda lá no Joaquim Levy, lá no Ministério da Fazenda, e escrevi aquele livro, escrevi um artigo, né, logo de início, quando ficou claro que a política macro ia ser rigorosamente a mesma política, até aprofundada, né? Eu lembro bem de, nessa época, ter usado uma expressão muito, muito boa do professor Paulo Arantes, que era o beijando a cruz, né? Então, ele disse assim, o sujeito que não é crente de uma fé, ele precisa fazer mais do que aquele que sempre foi, né? Porque como o PT nunca defendeu aquelas políticas, e aí vai implementar aquelas políticas, ele tem que beijar a cruz mais do que o crente, né? Então ele ficou beijando a cruz. E aquelas medidas iniciais, do primeiro ano do governo Lula, assim, ia matar qualquer economista, né, mais, um pouco menos ortodoxo, porque ele... primeiro, existiu todo um terrorismo ali de que ia ter de novo a volta da inflação, por conta daquela especulação que gerou aquele aumento da taxa de câmbio. A taxa de câmbio cresceu muito por conta da especulação em torno da possibilidade de o Lula ganhar e tudo, né? Mas todo mundo que mexia com índice de preço, inclusive os técnicos do IBGE, diziam que isso, que assim, tão logo fosse absorvida, né, aquela coisa, aquele aumento especulativo da taxa de câmbio, os índices de preço voltariam ao leito que estavam antes, enfim, que era um fenômeno episódico ali, né, porque você não tinha mais os mecanismos de indexação que jogavam a inflação passada, a inflação futura, e iam reproduzindo aquilo, né, e produzindo taxas de inflação muito elevadas. Mas se usou isso claramente. Aliás, o terrorismo econômico é uma marca, né, da gestão neoliberal do capitalismo, eu diria. Eu até um dia pensei que eu preciso escrever um artigo sobre isso, que eu já fui xingada assim na internet por conta dessa história de falar que tem terrorismo econômico, por um ex-aluno, por sinal. Mas, enfim, os alunos chamam-se Alexandre Schwartzman, então, só para vocês saberem, foi a figura que me xingou. Então, o terrorismo naquela época teve essa cara. E o PT entra no governo, e ele é como se ele abaixasse a cabeça para esse terrorismo todo, né? Ele concorda com tudo que terroristicamente se dizia, né? Então, ele vai, primeiro, né, alterar o compulsório dos bancos, e durante a noite ele corta 10% dos meios de pagamento da economia. Você não faz isso impunemente. Não faz isso impunemente, né? Depois, ele aumenta, né, o superávit primário esperado naquele ano para além, né, daquilo que o próprio FMI esperava, era 3,75%, ou 3,5%, não lembro, ele aumenta para 4,5%, 4,25%, enfim, ele vai além daquilo que era uma exigência da FMI, porque o Brasil vinha de 2 acordos com a FMI. O Fernando Henrique teve que fazer 2 acordos com a FMI, né, para conseguir segurar a economia, mesmo depois da mudança do regime cambial. Então, então tem isso, né? E, além disso, sobe ainda mais a taxa de juros. A taxa de juros já estava em 22%, ele sobe para 26,5% a taxa. 26,5% a taxa de juros, quer dizer, uma coisa, né? E, obviamente, que a economia brasileira desabou, né, no primeiro ano. Bom, isso era claramente, primeiro, não só a continuidade, né, da política econômica desenvolvida no governo Fernando Henrique, como também a sinalização de que o governo seria de uma absoluta conciliação, né? Quer dizer, ia se tentar
o tempo todo. Então, até escrevi, né, num artigo, e depois até me lembro que o Clóvis Rossi, na época ainda era vivo, fez uma coluna falando do livro onde saiu o artigo original do Brasil Delivery, e destacando essa frase minha, né? Que lá eu digo o seguinte, que o PT tinha trocado um projeto de país por um projeto de poder, né? Quer dizer, demorou tanto para chegar, que a hora que chegou ele vai fazer o que for necessário para não perder o poder, né? Mas e aí, né? E o país, como é que fica? E a construção da nação, então, já para retomar aqui os termos, né? Então, eu fui muito, muito crítica disso, e claro que o governo foi mudando depois ao longo do tempo, né? A análise que eu fiz mais ultimamente é o seguinte: eu hoje não diria que não existia um projeto, eu acho que não existia um projeto de nação, existia um projeto na cabeça do Lula. O Lula tinha um projeto, que era reduzir a desigualdade e fazer as pessoas almoçar, tomar café da manhã, almoçar e jantar todo dia. Pronto, todos os brasileiros. Era esse projeto. Isso é um projeto pequeno, um projeto, enfim, estreito, um projeto. Mas eles, de fato, fizeram políticas sociais, né, que tiveram um impacto muito grande, né? Tiveram porque o nosso nível de pobreza é tão grande, né, que com pouca coisa, vocês vejam, esses R$600 do auxílio emergencial, né, acabou elevando o crescimento dos eletrodomésticos, da venda de eletrodomésticos, né, porque alguém disse, eu não sei como é que foi feita essa conta, mas para as famílias que chegam a receber R$1.200, né, que são 3 parcelas do auxílio emergencial inicialmente aprovado, né, se for só a mãe, sozinha com o filho, não sei o que, pode chegar a 1.200, essas 3 parcelas recebidas lá no Nordeste seria equivalente a alguém aqui no Sudeste receber R$15.000 ou R$20.000, né, porque lá o custo de vida é muito mais baixo, etc, etc. Então você, isso, o Brasil é isso, um pinguinho que você faz, a coisa floresce, né, porque o nível a demanda é tão grande, né, o nível de vida é tão precário, que você tem um efeito multiplicador poderosíssimo aí, né. Então, tudo que foi feito, eu acho que constituiu um conjunto que acabou alterando as coisas dentro do país, porém não estruturalmente, né? Porém não de forma a garantir que essas mudanças fossem perenizadas, né? Que elas permanecessem. Eu cito aqui, enfim, por exemplo, essa questão das cisternas, né? Cisterna uma coisa baratíssima, e que tem um impacto enorme nas regiões mais abaladas por períodos de seca, né? Então, se distribuiu muita cisterna no Nordeste afora. Em 2012 e 2013, você teve um período de uma seca muito grande, a maior seca dos últimos, acho que 60, 70 anos, sei lá, 80, uma coisa assim. E não houve um problema, nenhuma criança morreu por causa da seca, enfim, porque você tinha justamente feito isso, né? Então, só para citar um exemplo aqui, as próprias políticas na área da educação, né, eu acho que, é claro que tem todo um problema de qualidade de ensino, enfim, tem 1000 problemas aí, a Maria é doutora com um PhD, 25 PhDs na discussão, né, depois de ter passado aí pela reitoria da UFRJ e tudo. Mas a verdade é que você mais do que dobra o número de estudantes universitários no país. E a verdade é que gente de faixas de renda que jamais esperaria chegar à universidade, chega. O que vai ser feito a partir daí é um outro problema, mas chega, né? A USP praticamente não tinha estudantes negros, né? Agora você vai nas ciências sociais, quase metade dos estudantes ou são negros ou são enfim, afrodescendentes, né, muito, muito claro isso, até na FEA tem muito mais estudantes negros agora. Então, quer dizer, essas coisas, elas mexeram também com estruturas profundas do país, né. Então, quer dizer, não tinha, eu acho que eu continuaria a afirmar, eu até escrevi, e outra discussão que houve nessa época, lá no primeiro ano do governo Lula, foi a discussão das políticas sociais, né? As políticas focadas e as políticas universais. E, é claro, o Bolsa Família é uma política focada, né?
Mas ele foi ampliado no seu valor e no escopo das famílias que atingiu, né, na abrangência dele, e ele teve impacto, mas o impacto maior na desigualdade veio do aumento do salário mínimo, né, que não é uma política focada, é um direito do trabalhador, nenhum trabalhador pode ganhar menos do que aquilo, né. Então, houve também um aumento do salário mínimo real muito forte, que também produziu a queda no índice de Gini, junto com o Bolsa Família, etc., né. E eu lembro que eu escrevi também, tá lá no meu livro, né, assim, porque o governo Lula é neoliberal, né. Eu apanhei pra caramba, assim, meus amigos petistas todos, aliás, o partido não gosta de mim, apesar de tem um petista que gosta de mim, que é o Fernando Haddad, que é meu amigo, mas para isso, né, tem outros também, tenho vários amigos do PT, eu tô brincando, tô sendo injusta, mas, assim, eu diria que organicamente eles não são muito, né, enfim, tem lá suas diferenças comigo, né, e não se preocupa não. Oi? Isso é currículo vitae, não se preocupa não. Mas a verdade é essa, né, é que realmente você, então eu acho que, eu diria que não tinha um projeto de nação, mas tinha um projeto, que era uma coisa muito do Lula, ou daquilo que depois veio o André Singer a chamar de lulismo, né, que era essa coisa de reduzir rapidamente a desigualdade de renda, né, e que se conseguiu. O caso do Brasil, perante o PNUD, né, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que calcula o IDH, né, e todo ano solta aqueles grandes relatórios do evolução do IDH no mundo todo, tal. O caso do Brasil é um case, né, para eles, porque foi uma redução do índice de Gini muito rápida, né, brutalmente rápida, e a gente deixou de ser o país mais desigual do mundo, ou o segundo mais desigual, e ficou lá no olhando de cima para baixo, a lista, ficou lá no 15º, 16º lugar em termos de desigualdade, né? Então, agora, isso é um projeto de nação? Não, né? Porque para você ter um projeto de nação, teria que fazer isso que a Maria elencou aí, de fato isso não foi feito, né? Você não mexeu com os grandes interesses, o grande capital nadou de braçada, né? A riqueza financeira ganhou um poder cada vez maior, foi comandando, né, todos os destinos das políticas econômicas, não mexeu na pauta patrimonial, né, como a Maria chamou, de fato, não fez reforma agrária, não fez uma reforma tributária que tornasse o nosso sistema menos regressivo do que ele é, né? Isso eu acho que o governo Lula, por exemplo, isso ele tinha capital político para fazer isso. Ele tinha capital político para fazer isso, né? Mas ele optou por não fazer, né? Ele optou por não mexer com o povo lá de cima, deixa o povo lá de cima do jeito que está. Aí é que deu ruim, entendeu? Deu ruim porque aí isso gerou um ressentimento, que na realidade você não mexeu com quem estava em cima, trouxe quem estava embaixo mais para cima, comprimiu os setores médios. Os setores médios têm voz, têm poder enfim, de mexer com as estruturas, ou vão para as ruas, né, como diz o Cícero Araújo, que é um colega meu lá do Departamento de Ciência Política, né, e eu acho que a desgraça do PT começou aí, quer dizer, quando a conjuntura muda um pouco, né, e você não tem mais como manter, né, esse processo de trazer os de baixo mais para cima, sem mexer nos que estão lá no topo da pirâmide, bem lá em cima, no 1%, no 0,1%, né, e comprimindo, então, os setores médios. Quando a conjuntura muda, esses setores médios é que são os mais pressionados, né? Os próprios setores médios aí que a gente está falando, é gente aí entre 5 e 10 salários mínimos, não é rico, né? Não é no topo da pirâmide, né? Mas é um pessoal que é também muito sugestionável por essa ideologia do empreendedorismo, por tudo isso, né? E que vai gerando um ressentimento, porque as classes mais baixas
é como se elas ganhassem tudo de mão dada do Estado, né? E eles não, eles têm que ralar, eles têm que, né? E aí eles se endividam, e depois a economia vai mal, e eles não conseguem pagar a dívida. Enfim, então você tem todo um bolo fermentando aí, uma tradição fascista no Brasil também, que vem de longa data, né? E tudo isso se junta e desembocamos no golpe e no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, claramente, tem um patriotismo de fachada, um nacionalismo absolutamente oco, né, vazio, porque bate continência para a bandeira de outro país. Então, se nem no governo do PT dava para dizer que tinha um projeto de nação, que fosse, digamos, que fizesse jus àquilo que o Furtado chamaria de um projeto de nação, nesse governo do Bolsonaro, então, nem é preciso falar, né? Bom, acho que eu falei demais. Agora o Wilson vai colar aí com essa pergunta, eu acho. É isso aí, vamos lá. Leda, seguinte, no seu texto que você escreve no livro A Grande Esperança, Celso Furtado, né? Uhum. Eu observei o seguinte, que eu gostaria de destacar, né? E um pouco da minha observação que eu queria que você comentasse. Furtado, mesmo desalentado, e apesar de observar dificuldades cada vez maiores para a superação do subdesenvolvimento, como a gente observa nos livros dele a partir da década de 90, como Brasil, a Constituição Interrompida, por exemplo, né? Capitalismo Global, em 98, ele ainda crê na possibilidade de construir a nação. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Tem o desalento, mas tem a esperança quando eu vejo em livros como Em Busca de um Novo Modelo, de 2002, que ele coloca dificuldades crescentes, mas lança tipo como agendas de pesquisa e de ação para as novas gerações. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, Leda. Então, eu acho que ele, né, no fundo, quer dizer, é claro que ele nessa entrevista que eu fiz com ele para uma revista lá da faculdade, que era da faculdade, depois agora é da FEA de Ribeirão, chama Economia Aplicada, ele disse isso, eu tenho consciência, né, de que o tempo histórico está contra nós, né? Ou seja, ele percebeu que, na realidade, o nosso tempo, digamos, mais favorável para fazer isso, foi naquele período dos 30 anos dourados, né? Se chegou próximo disso, né? Foi um período com o governo Goulart e tal, e todas as reformas de base que se propunha, foi um período de efervescência cultural e de produção cultural como nunca houve no Brasil, né? O professor Roberto Schwartz, que aliás faz anos hoje, por sinal, ele diz uma frase sobre esse período muito interessante, ele diz assim, naquele momento, naqueles anos, o Brasil estava irreconhecivelmente inteligente. Ele fala isso, porque quer dizer, você tinha as expectativas eram muito otimistas, né? De se conseguir colocar esse projeto nacional em marcha, com, digamos, essas características que o Furtado esperava ver, né, num projeto nacional. Mas, para as elites, isso era uma coisa que, enfim, não aceitável, né? Tanto era não aceitável que veio o golpe, e o golpe deu, digamos assim, uma continuidade ao nacional desenvolvimentismo, mas numa trilha que não era a que o Furtado esperava, né? Porque ele foi aprofundando as desigualdades, acabando com a democracia, enfim, fazendo tudo o contrário, né, do que aquilo que estava prescrito lá na receita do Furtado para construir um projeto de nação, ou uma nação, né, o que estava no projeto de nação dele. Então, ele tinha consciência disso, né? Então ele fala, eu sei que o motor da história agora está andando contra nós, né? Mas o Furtado, ele era muito, digamos, iluminista nesse sentido, né?
ele acreditava muito nos homens de Estado, né? Que alguns, ele não tinha muito essa, por exemplo, essa coisa da participação popular e tal, ele tinha que ter a democracia, né? Mas, aliás, a Maria também me falou aqui de democracia direta, eu acabei não tocando nesse ponto, mas aproveito para fazer agora, né? Mas não, a ideia dele era um pouco mais elitista, assim, no bom sentido, porque ele imaginava o seguinte, que homens de Estado, né, bem formados, honestos, que de fato quisessem construir, fazer disso aqui uma nação, porque tinha todas as condições objetivas, né, para que isso acontecesse, se eles estivessem no lugar certo, na hora certa, eles conseguiriam fazer isso, né? Pelo menos pode, eu não li tudo que o Celso Furtado escreveu, porque ele escreveu muito, né? Mas eu li muita coisa, li a biografia dele e tal. Não vejo que ele vinculasse isso necessariamente a massivos processos de participação, a uma politização dos cidadãos, né? Que os colocasse em condições de efetivamente interferir e direcionar esses processos, né? Não, eu acho que ele tinha um pouco essa coisa de que homens de Estado, bem formados, bem intencionados, com bons projetos, se tivessem no poder na hora certa, fariam aquilo que é necessário fazer. E, enfim, então digamos, é como se isso fosse suficiente para colocar por terra todos os outros obstáculos, do tipo a pressão das elites, né, o fato de que as nossas elites não são modernas, né, a própria análise dele é interessante, porque a análise dele mostra com muita propriedade como as nossas elites são senhoriais, né, como elas não são elites modernas no sentido burguês, né, da moderna burguesa, não são, né, elas são elites atrasadas, elites que gostam de ser servidas, né, que precisam ter os mais para baixo para poder se sentir superiores, etc, etc. Então, esse tipo de obstáculo parecia que não, né, pelo menos é a leitura que eu faço, ele tinha muito essa crença, né, então, eu acho que isso explica um pouco essa posição que parece um pouco contraditória, né, entre, de um lado, reconhecer como que as condições objetivas vão se transformando e vão tornando mais difíceis, né, colocar em pé o projeto de nação dele, mas, ao mesmo tempo, ainda continuar a ter esperança, etc, etc. Então, por isso ele tem esperança com os governos do PT, né, porque ele acreditava que, junto com o Lula, enfim, com o governo vitorioso nas eleições, subiria no poder esses homens, né, essa elite, etc, e etc, né. Eu acho que ele morre um pouco desgostoso com o governo do PT, né, com aquela mudança que tem no BNDES, que o Carlos Lessa sai do BNDES, ele chega a ver isso, um pouco depois que ele morre, ele chega a ver isso, e eu lembro que a reação dele foi muito, a própria Rose, se não me engano, chegou a comentar isso, assim, ele ficava um pouco chateado, dizer, bom, mas então a coisa não está indo muito na direção que se esperava, né? Eu acho que é isso. Então, eu acho que essa coisa da democracia direta, por exemplo, né, é uma coisa complicada, né, Maria e Wilson, porque tem muita gente que diz que os governos que dão força para esses processos de representação de democracia direta, no fundo, tem uma alma autoritária, né, porque contorna aqueles eleitos pelos mecanismos formais da democracia representativa e vão falar direto com a população, né? É complicado isso. Então, a defesa que a gente tem que fazer, eu já respondi perguntas sobre isso, e às vezes em que estive no governo, foram poucas vezes, né? Tive lá com o Sayad na Secretaria de Finanças no governo Marta, e depois fui secretário de Planejamento 2 anos do prefeito Haddad, né, aqui em São Paulo. Mas em todas as vezes eu dei muita força para os processos de participação popular, né,
Eu não fiz um programa de metas aqui sem colher 10 mil sugestões, aqui em São Paulo, porque eu estou aqui em São Paulo, sem colher 10 mil sugestões, incorporar isso no programa de metas, né? E, portanto, conversar com a população o tempo todo. Eu acho que isso fortalece a democracia e não coloca ela em risco, né? Mas tem essa ambiguidade aí nessa discussão, né? De qualquer maneira, eu acho que isso não estava no horizonte do Celso Furtado, de modo nenhum, né? Ele tinha um pouco essa visão mais, mesmo do homem de Estado, né? Dos estadistas e tudo. Leda, olha, assim, super obrigada pela conversa com a gente, né? A gente fica sempre contente de ter bons papos, ainda mais sobre o Brasil e Celso Furtado. Essa questão assim da democracia no Celso Furtado é uma coisa que a gente está discutindo no Lema, e a gente tem namorado muito ali o estudo do final do século XIX e o início do século XX, né? Principalmente ali entre a abolição da escravidão e os anos 30, 40, né? Até o final do período do Estado Novo, porque é um período muito rico para entender esses projetos de nação em disputa, né, que ficam assim, reverberando ao longo do século XX, até hoje eles têm reverberação importante para a gente. E uma das coisas que chamou a atenção para a gente assim, foi essa coisa que você está falando aí do Celso Furtado, né? Uma crença numa inteligência honesta, né? É uma espécie de fé na ciência, de que as pessoas, e na racionalidade, de que as pessoas, se elas ouvirem alguém que entenda bem a questão, apresente ela de maneira clara, né, nítida, sem subterfúgios e tal, as pessoas vão entender e permitir a implementação, independentemente de que classe elas pertençam, independentemente a que isso atenda, né? Meu filho me trouxe um café aqui para estar feliz. Café de filho é ótimo. Então a gente ficou eu acho que isso também é uma coisa interessante, que isso povoa muito esse nosso espaço, que é o espaço universitário. A gente ainda tem essa fé que o Furtado tem, né, de que essa fé na ciência, de que ela caminha acima dos interesses de classe, mas eu acho que não é só no Brasil que ela não caminha acima, né? Ela vai... Então, isso dá problema, assim, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente vai ficar discutindo e que está muito presente aí nessa formação do pensamento do que é a nação, porque a solução pela nação tem muito a ver com esse entendimento, né? De que a nação seria o lugar em que todo mundo se encontra e se harmoniza. Acho que o Furtado tem um pouquinho dessa utopia, né? Que assim que você titulou o seu artigo. Utopia da nação. Então, se a gente tiver um tempinho ainda, eu queria conectar essa discussão um pouco com o nosso momento presente, né? Porque eu acho que a esquerda, né? A esquerda, mais do que a direita consciente de ser direita, principalmente a extrema-direita, né? Sofre desse mal, vamos dizer assim, né? Hoje se diz muito assim, que a esquerda está sem ação, né, perante tudo que todos os horrores que estão aí acontecendo a partir do governo Bolsonaro e tal. Mas eu acho que você também tem uma dificuldade de construção do discurso por parte da esquerda, porque a gente discute desse jeito. Você não consegue conversar com uma pessoa para quem o discurso é racional e o argumento racionalmente construído não faz diferença. Porque você vai lá, você mostra, você prova, você põe a evidência e tal, e a pessoa fala, tá bom, mas eu acho que não. Como? Não, mas é assim. Isso, gente, isso é o resultado, né, de um processo, é o resultado de um processo de décadas, eu acho, entendeu? Porque
aí ainda um pouco para a filosofia, desculpa desviar aí muito do tema, mas para mim está muito conectado. Toda essa coisa do pós-modernismo, para mim, é o fundamento dessa coisa de pós-verdade. Desculpa, mas eu acho que é, entendeu? Quando você faz desconstrucionismo, relativismo, quando começa a pôr em xeque, né, a capacidade que o homem tem de perceber a verdade, se a verdade deixa de ser um valor, você abre as porteiras para tudo. Então, não vai reclamar do terraplanismo agora. Você não foi desconstrucionista? Você não foi relativista, pós-moderno? Então, não vai reclamar do terraplanismo, desculpe, entendeu? Para mim é isso, né? Então, hoje, eu acho que a esquerda tem essa dificuldade, a esquerda é iluminista. A esquerda acredita no devir humano. A esquerda acha que o homem ainda vai poder ser o sujeito que o Marx imaginava que ele poderia ser, né? O Marx não tinha uma ideia pré-concebida de homem, como tinham os contratualistas, por exemplo, né? A dizer que o homem é bom, o homem é ruim. Não, o homem é um vir a ser. A história que está pondo o homem, né? A história é um processo de posição do homem. Então, e esse homem só vai ser sujeito da história quando ele conseguir realizar a história com vontade e consciência. A gente tem isso dentro da gente, o pessoal de esquerda tem isso, tem essa crença, né, de que isso... Então, a sua ferramenta é o quê? A razão, os processos racionais, é o argumento racional, racionalmente construído. É a defesa da ciência, é a defesa da pesquisa, é a defesa da... né? Enfim, então isso aí, hoje, para essa turma bolsonarista e etc., né, ou boa parte dela, pelo menos, tem muito bolsonarismo de ocasião também, né, mas não só isso, né, mas hoje eu fiquei muito feliz de saber que aquele Stephen Bannon foi preso por lavagem de dinheiro e sei lá o que, está preso nos Estados Unidos, eu achei maravilhoso. Ele desviou dinheiro, ele fez uma campanha lá para construção do tal muro que o Trump queria construir, só que ele desviou os recursos e agora está preso. Eu falei, pô, legal, mas alguma justiça tem que ter nessa terra, não é possível. Né? Mas, enfim, a gente tem isso. Então eu acho que é uma sinuca de bico, né? Para falar um termo bem coloquial, essa história para a esquerda, porque você não consegue entabular um diálogo, né? Porque não é o argumento racional que vai, não é ele que conta, né? Então eu acho que tem esse elemento também nessa coisa da esquerda estar travada, tá, né? E não conseguir ter uma reação à altura de tudo que está acontecendo no país, né? Desculpa aí, eu fiz um desvio. Foi maravilhoso. Fiz um desvio total aqui, mas enfim. Maravilhoso, foi ótimo. E é bom também porque, assim, nessas conversas que a gente tem, assim, o Celso Furtado é uma figura que é muito disputada, né? Uhum. Ele acaba que ele tem o papel para a economia brasileira que o Adam Smith tem para a economia mundial, né? Mais ou menos. Todo mundo quer o Celso Furtado para si. Então é importante dar esse destaque, assim, esse papel essa marca que o Celso Furtado tem de importância da ciência, importância do racionalismo, importância do entendimento né, da realidade material como ponto de partida para a ação. Né? Então, acho que isso é um elemento fundamental. Obrigadíssimo. Vou dar uma paradinha, então, na nossa gravação. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa com a Leda. Eu queria só fazer um último claro. Um último agradecimento aqui pela oportunidade de conversar com vocês, de conhecer vocês todos e ver a Maria, e de falar de Celso Furtado e de nação, né, nesse momento crítico aí do nosso país. Muito obrigada.